Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Pra Ser Feliz. Os homens que não fiquem com ciúme, mas hoje o programa vai ser voltado para as mulheres, as abençoadas filhas. O Padre vai refletir sobre o que Deus tem preparado para você, filha. A identidade, a beleza, a dignidade da mulher no plano de Deus, a partir da Sagrada Escritura, dos documentos da igreja. Vamos refletir sobre isso. Permaneça conosco, que você é homem também, tá? Para aprender, para ajudar a mulher que Deus colocou no seu caminho a viver a missão dela, para também admirá-la, apreciá-la, segundo aquilo que Deus a criou para ser. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho um melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque os planos que o Senhor tem, tanto para nós homens como para as mulheres, são planos de felicidade. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11, o plano que eu tenho para vós é um plano de felicidade, dar-vos um futuro, uma esperança. Senhor, eu peço que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, convencendo-nos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ama e de que o Senhor quer nos guiar em todas as realidades da nossa vida. Vem nos curar dos medos, da ansiedade, das decepções. Que o teu Espírito venha sobre nós, que o teu Espírito nos levante, que o teu Espírito nos ressuscite. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado, Cleuber. Nada. Bom ter você aqui hoje, meu irmão. E essa camisa bonita aí? Obrigado. Quem que te deu de presente? Foi a esposa ou você comprou mesmo? Com certeza a esposa, né? Com certeza. Tem um bom gosto. Obrigado. Nós estamos combinando, você viu? Então, acabei de reparar isso. Se eu soubesse, tinha vindo com um klezmer de listrinha azul. Não tem. Mas é homenagem ao mês de maio, né? Sim, é verdade. Homenagem à Nossa Senhora, homenagem às mulheres, né? O mês de maio é um mês singelo, é um mês bonito que nos lembra de Maria, não é? Sim. Um mês dedicado à Nossa Senhora e nos lembra também das mulheres, né, que são chamadas aqui nessa terra a reproduzirem as virtudes de Maria. Meu irmão, esse tema é importante para todos nós, né? Eu como padre atendo, tem muito mais mulher na igreja do que homem, isso é fato. Sim, muito. Quando a gente vê esses dias, eu estava vendo o perfil de seguidores, né? Acho que 70% eram mulheres, os seguidores na internet. Sim. Porque as mulheres seguem mais os padres, as mulheres rezam mais, né? São maravilhosas e precisam chamar, né? Levar a gente de alguma forma. É verdade. Segui-las. Você que tem uma filha e uma esposa, esse tema vai ser muito importante para você. Nossa, muito bom. Para todos nós, né, filho? Sim. Seja para as mulheres, para nós homens entendermos também o mistério, a beleza que compõe cada uma das mulheres que Deus criou. Vamos lá, gente. Hoje eu vou usar para falar aqui sobre as mulheres,
uma passagem maravilhosa, que eu gosto muito. Antes até de falar da passagem, eu quero ler, é a passagem das bodas de Caná, João capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Mas antes até de ler essa passagem, eu quero ler 3 frases maravilhosas dos 3 últimos papas, né? Sobre a beleza, sobre a dignidade da mulher. Olha, a mulherada hoje vai ficar com a bola cheia, viu? Com a bola toda. São João Paulo II, primeiro, na carta apostólica Mulheres Dignitatem, número 11. São João Paulo II citando aqui o Magnífica. Olha o que ele falou. Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso, né? Citando Nossa Senhora no cântico do Magnífica. Essas grandes coisas que Deus fez em toda mulher, em cada mulher, podem também significar a descoberta da sua própria identidade. Grandes coisas fez em mim. Essa é a descoberta de toda a riqueza, de todos os recursos pessoais da feminilidade, de toda a eterna originalidade da mulher, assim como Deus a quis, e que se encontra ao mesmo tempo num dom sincero de si mesma. São João Paulo II está dizendo, grandes coisas fez em cada mulher, o poderoso, como Nossa Senhora falou no Magnífica. Por quê? Por causa da riqueza, dos recursos pessoais da feminilidade, da eterna originalidade, da sensibilidade, do dom sincero de si mesma. Por isso, com Nossa Senhora, elas dizem, grandes coisas fez em nós o poderoso, né? O Todo-Poderoso, grande é o seu nome. Depois, agora, o Papa Francisco, quero ler uma frase do Papa Francisco sobre as mulheres. Essa aqui é forte, viu, mulherada? Presta atenção. Os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares que enriquecem o espírito feminino representam não apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E isto é importante. Sem essas atitudes, sem os dotes, sem a sensibilidade da mulher, a vocação humana não conseguiria realizar-se. Olha o que o Papa Francisco está dizendo. Que os dotes de delicadeza, de sensibilidade, de ternura da mulher, elas são não somente algo necessário para a paz nas famílias, para a propagação de um clima de harmonia, mas é uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. O Papa está dizendo, sem a beleza que é você, mulher, sem sua sensibilidade, seus dons, a nossa vocação não se realiza, o mundo se torna pesado, né? Sem essas atitudes, sem os dotes da mulher, a vocação humana não consegue se realizar. Ou seja, vocês são essenciais. Vocês tiram de nós, homens, o que nós nem sabemos que poderíamos oferecer, né? Vocês fecundam, como dizia o Padre Jonas aqui na Canção Nova, a nossa masculinidade. Agora, o Papa Bento XVI, na audiência geral de 14 de fevereiro de 2007. A história do cristianismo teria tido um desenvolvimento muito diferente e muito pior, se não houvesse a generosa contribuição de muitas e abençoadas mulheres que foram capazes de redirecionar o caminho da fé, não é? Agradando a Deus e elevando o coração dos homens a Ele. Olha que lindo que o Papa Bento XVI disse sobre vocês, mulheres. Isso aqui é bonito, é elogio, mas também é uma missão, né, filha? É uma missão que você precisa se empenhar para realizar. Não é que você tem essas belezas e está pronto. Não, você tem que se tornar um dom, né? Você tem que se tornar de fato essa expressão de sensibilidade, de carinho, de ternura, do rosto materno de Deus aqui nesse mundo, né? Então o padre vai ler a passagem das bodas de Caná, João, capítulo 2. Olha, e aqui eu vou falar de um dos dons da mulher que se ressalta. Poderia falar de muitos outros. Eu escrevi no meu livro A Cura da Alma Feminina sobre os 8 principais dons que estão presentes na alma de toda mulher, né? E aqui eu vou falar de um lendo essa passagem. Antes de lê-la, deixa eu até falar de quais são esses dons. Se você não leu ainda o livro A Cura da Alma Feminina, ele não está aqui hoje, mas você pode encontrá-lo no loja.cançãonova.com. Lancei em 2018. Nesse livro eu escrevi que a partir de estudos da psicologia, estudos da teologia feminina, das mulheres da Bíblia, eu consegui levantar isso aqui. Os dons da feminilidade, a intercessão, as mulheres são intercessoras. A Bíblia narra muitas vezes que mulheres foram capazes de mudar a cabeça de Deus, de antecipar bênçãos, de livrar o povo
de condenações certas, de um extermínio certo como Esther, né? Através da sua oração. A sensibilidade, né? A mulher tem uma sensibilidade maior, e isso, gente, é uma questão hormonal, fisiológica, não é um preconceito. As mulheres são resilientes, é um dom da mulher a resiliência, né? A mulher suporta melhor a dor. Até mesmo o processo, o homem, por exemplo, para você mulher entender, nós somos muito lineares, né? Nós não experimentamos a morte e a ressurreição que vocês experimentam em cada ciclo menstrual, por exemplo. A mulher pode ter até 150 sintomas diferentes, desde enxaqueca, inchaço no mamilo, dor no corpo, né? Na menstruação. A gente não tem. O homem, e quando ele cai, que machuca o pé, ele sente uma dor. Mas fora isso, a gente é linear, né? A gente não tem esses altos e baixos hormonais. A mulher tem o dom de educar, de influenciar, né? Você vê que eu gosto sempre de dar esse exemplo e repito. Primeiro, o pecado entrou no mundo através de uma mulher, Eva. A salvação entrou no mundo através de uma mulher, o sim de uma mulher, Maria. Então a mulher tem protagonismo na educação. Aquela frase antiga que dizia que a mão que balança o berço é a mão que governa o reino, né? Porque na época dos impérios, muitos imperadores faziam o que as mães queriam, né? Constantino, por exemplo, adotou no século IV o cristianismo como a religião oficial do império por causa da sua mãe, Santa Ana, né? Santa Helena, desculpa. A dinamicidade, né? A mulher é dinâmica por excelência. Isso também é uma questão fisiológica. E eu explico lá no livro, né, a questão de uns testes que foram feitos lá pela Universidade de Ontário no Canadá, que provam que a mulher é dinâmica por sua constituição psíquica mesmo, não é preconceito, né? E o último dom, a generosidade. A mulher é generosa por excelência. Ela foi criada para gerar vida, para dar de si. Haja vista a maternidade, né? A mulher na maternidade, ela dá do seu corpo, ela dá do seu sangue, ela dá das suas células. Tanto que o filho come, né? A criança come o corpo da mulher, literalmente falando, né? Ela foi feita para gerar a vida. E toda mulher, seja celibatária, seja freira, ela foi feita para a maternidade. Seja fisiológica ou a maternidade afetiva, espiritual. Uma freira não tem filhos. Mas tem uma maternidade fisiológica, espiritual, afetiva, não fisiológica, né? Então esses são os dons que estão lá no livro A Cura da Alma Feminina. Você pode ler depois, com mais exatidão. Mas lendo a passagem de hoje, eu vou me centrar mais em João, no dom da intercessão, né? As mulheres são intercessoras por excelência. João 2, do 1 ao 12. Essa passagem é linda, talvez você já tenha ouvido várias vezes. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. Eles levaram. O encarregado da festa provou a água mudada a vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este é o início dos sinais. Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá permaneceram apenas alguns dias. Veja bem, o que aconteceu nessa passagem? Talvez você já tenha ouvido várias vezes, né? Jesus estava convicto. Veja bem, Jesus era Deus, sim ou não? Ele era verdadeiro homem, mas era verdadeiro Deus, né? Então ele tinha uma intuição divina, ele tinha, né? Ele era Deus. Então ele estava convicto. A minha hora ainda não chegou. Mas essas mulheres são ousadas, né? Até Deus, elas mudam a cabeça até de Deus. Ele estava convicto que não era a hora dele começar a realizar os seus sinais. Não era a hora dele começar a realizar os seus milagres, sabe?
Ele estava convicto. Mas Maria, com a sua, em primeiro lugar, intuição feminina, com a sua sensibilidade materna, ela percebeu que aquele casal estava votado a um vexame. Porque, gente, naquela época o casamento era coisa bem séria. E ficar sem vinho era um grande vexame. Você sabia que, segundo a lei da época, o casal poderia ter até punição jurídica, ser processado se faltasse vinho ou comida num casamento, você sabia? O Oriente Médio é diferente, até hoje. Eu tive em Israel uma vez, eu lembro que eu vi um casamento de cristãos ortodoxos, porque lá a maioria são ortodoxos, não são latinos como nós, né? Católicos latinos. E eu vi, gente, é uma festa, é uma coisa de louco. A mulher usa uma coroa, né, durante a celebração, o homem também, simbolizando que pelo sacramento eles reinam com Cristo. Então é algo diferente no Oriente Médio. E naquela época os casamentos duravam 7 dias e 7 noites. Então gente viajava de longe, atravessava deserto. Então a família tinha que prover por 7 dias e 7 noites o vinho, a comida. Só que por cargas d'água, talvez aquele casal queria se casar, mas não tinha toda a segurança financeira que eles precisariam ter, né? O vinho estava acabando. E a gente vê a beleza da mulher. Não foi Jesus que falou, o vinho está acabando, deixa eu fazer um milagre. Com todo respeito, Senhor. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foram os apóstolos gloriosos, 12 colunas da igreja, não. Com certeza eles estavam dançando, nem aí. Mas a mulher, ela percebe o detalhe, né? Ela tem uma sensibilidade diferente, não dá para negar. Deus te deu, né? Maria já percebeu, vai acabar o vinho, o negócio vai ficar ruim. Talvez ninguém falou para Maria, eu tenho certeza que ninguém falou, porque Nossa Senhora era muito atenta, né? Maravilhosa, humilde. Como ela é atenta à minha necessidade, à sua necessidade também, por isso que a gente tem que rezar pedindo a sua intercessão. Eu acho que ninguém falou para ela, eu tenho certeza, sabe? Claro, eu estou elucubrando aqui, pensando diante da passagem. Com certeza Nossa Senhora chegou e percebeu, né? A mulher é assim. Eu lembro que às vezes eu chego em casa, às vezes nem eu sei que eu estou com fome, porque você está naquela correria agitada. Minha mãe, senta aqui e come alguma coisa. Não é que você não sabe, você está na correria, você não percebe, né? A mãe já fala, esse menino precisa comer, é o tamanho desse menino, né? E já faz uma comida, e já prepara. Claro que as mães também se cansam, as mães erram, óbvio. Não estou aqui romantizando, né? Mas a mulher percebe, Nossa Senhora percebeu. O desfecho vai ser muito ruim. E aí ela abordou o seu filho. Falou, filho, eles não têm mais vinho. Você sabe que Jesus usou um termo no grego, né? Foi escrito em grego, mulher. Mas mulher não era desrespeitoso. Era um título como se fosse senhora. Um título assim de se chamar uma mulher, miss, né? Senhora. Minha hora não chegou. E algumas traduções traduziram assim: mulher, o que há entre mim e ti, né? Era um hebraísmo. Isso é uma maneira dos judeus se expressar. A gente chama na Bíblia de hebraísmo. Tipo assim, Jesus dizendo, mãe, senhora, por favor, a senhora é maravilhosa, minha mãe, mas não é hora, mãe, deixa eu dançando aqui, deixa eu quietinho. Jesus, com certeza, pelo que dizem os evangelhos, Jesus, ele gostava desses momentos de alegria, né? E ela falou, eles não têm mais vinho, e ela nem parou na negativa de Jesus, né? Porque Jesus deu uma negativa, se você for ver, né? Isso que é bonito, você, mulher, tem o dom da intercessão. Deus te deu uma conexão maior com Ele, é fato. Tanto como eu já disse, né? As igrejas estão muito mais cheias de mulheres. As mulheres percebem muito mais a necessidade de Deus do que nós homens. Mas você tem que ser perseverante na oração, porque Nossa Senhora, ela foi perseverante na oração. E sendo perseverante na oração, ela conseguiu, presta atenção no que eu vou dizer, não é uma heresia, é fato, é implícito, a gente tira isso aqui do Evangelho. Ela conseguiu mudar a cabeça de Deus. Deus em Jesus, Deus encarnado, disse, não é hora, não vou fazer milagre, não vou fazer sinal. E ela nem parou, como eu estava dizendo, na negativa de Jesus. Ela só disse para os serventes, não repara não, só faz o que ele pedir. Ou seja, colocou ele numa situação difícil, né? Faz o que ele pedir que ele vai resolver o problema. E os servos ali, os serventes desesperados, não tinham mais vinho, prevendo o falatório. Aquela época eram cidades pequenas, todo mundo falava muito, né? Tá bom, vamos fazer o que esse rapaz pedir. E Jesus pediu, enchei as talhas de água. Talhas que eram usadas para purificação, gente, que cabiam 100 litros de água.
pesadas de pedra. Eles foram lá, encheram, trouxeram até Jesus. E Jesus fez o milagre. Jesus transformou água em vinho e o evangelho encerrou, você ouviu? Nós encerramos o evangelho ouvindo Jesus dizer, o evangelista, dizer, o vinho, segundo o vinho que Jesus trouxe, era muito melhor que o primeiro. E o mestre Sala disse, olha, todo mundo serve o vinho melhor primeiro, depois o menos bom, mas você guardou o melhor para o final. Mal sabia o mestre Sala o que tinha acontecido, o mestre ali da cerimônia. Então Jesus agiu a partir da intercessão de Nossa Senhora, a partir do pedido de uma mulher. Mas você pode dizer, padre, é porque é Nossa Senhora, né? Eu sou só uma mulher. Ei, para com isso. Quando você olha para o Evangelho, você vê a mulher cananeia, que era uma pagã, Ciro-fenícia, que pediu a cura da sua filha. Jesus falou para ela, não é justo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Chamou ela de cadela. O feminino de cachorro é cadela. Ela se ajoelhou e falou, mas Senhor, as migalhas que caem da mesa dos pães, dos patrões, os cachorrinhos comem. O que Jesus disse para ela? Jesus não foi rude, Jesus agiu como um judeu agiria. Ele era encarnado no seu tempo. E os judeus eram extremamente inimigos dos Ciro-fenícios, descendentes ali da rainha de Jezabel, que introduziu a idolatria em Israel lá no século 7 a.C., 6 a.C., não é? Casou com um rei que era um banana, o Acabe, né? E ela fez Acabe construir templos a Baal, o deus pagão, né, em Israel. Então Jesus agiu como um judeu. E Jesus implicitamente disse para ela, filha, não é hora ainda de eu me destinar aos pagãos, aos que não são judeus. Não é hora ainda de eu curar os não judeus. Por quê? Porque a diáspora, né, a ida dos apóstolos aos pagãos, só aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, depois do Pentecostes. Aí a igreja foi para os povos, né? Então não era a hora. Mas a mulher se ajoelhou com humildade, aquela mulher, que nem Nossa Senhora era, nem santa era, nem judia era, e conseguiu arrancar do coração de Jesus uma cura milagrosa, sabe? Uma cura milagrosa, fantástica. Então, você, mulher, recebeu de Deus o dom da intercessão. Seja intercessora, persevere na intercessão. Reze pelos seus filhos. Consagre os seus filhos ainda na sua barriga ao Senhor, a Nossa Senhora. E se o seu filho mora longe, se o seu filho está na droga, se parece que você perdeu a batalha, não, continue rezando, filha. Continue intercedendo, continue dando o seu melhor. Deus ouve a sua oração. Nenhuma oração fica sem resposta, sobretudo você, mulher, que tem de Deus, recebeu de Deus, foi criada por Deus com essa ligação com o espiritual, né? Com esse dom de interceder. Nós vemos a rainha Esther também, eu amo o livro de Esther, eu tenho, sempre quando eu prego sobre as mulheres, para as mulheres encontros, né? Falo do meu livro A Cura da Alma Feminina, eu uso esses 3 exemplos, Cananeia, Maria e Esther, né? Esther viveu numa época no exílio, época dificílima, e havia um decreto de morte, de extermínio para o seu povo. E ela, com sabedoria, com oração, com jejum, com intercessão diante do rei, conseguiu, a inversão desse decreto e a morte daqueles que odiavam os judeus e queriam matá-los, que tinham provocado o rei para fazer esse decreto de extermínio, né? Então veja bem, você, mulher, recebeu de Deus o dom de interceder. Padre, só eu que tenho que rezar? Não, seu marido vai rezar, seu pai vai rezar, mas não dá para negar que você foi abençoada. Isso não é um peso, isso é uma graça. Então esteja sempre em oração e promova momentos de oração na sua casa. Que sempre tenha na sua casa lá uma cruz, que sempre tenha na sua casa o cantinho das imagens, da Bíblia, da oração. Que você reze ali, que os seus filhos vejam você rezando, que você ensine os seus filhos a rezarem o texto, a amarem Jesus, a amarem Nossa Senhora, a pedirem bênção para o Padre, a respeitarem a Bíblia, o Sagrado, desde cedo. Essa é a sua missão. Segundo bloco eu estarei aqui para responder suas mensagens via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Vai aparecer na sua tela no segundo bloco aí todos esses endereços. Aproveita e faz um print aí da tela, tá? Marca o Padre e posta aí no store do seu Instagram. Marca o Cleuber, marca a TV Canção Nova, tá bom? Eu quero contar com a sua presença, com a sua interação aí no nosso programa, ao longo do nosso programa. O segundo bloco tá bom demais, vai estar muito bom. Quero responder a sua mensagem. Espero você. Rapidinho, estamos de volta.
Filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo. E o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Está aparecendo aí na tua tela, ou vai aparecer o endereço do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Você pode aí mandar mensagens para nós, vai ser uma alegria, tá bom? E eu quero começar o segundo bloco divulgando para você esse livro, O Poder do Rosário, do Padre Alexandre Alessio. Vou levantar aqui para vocês verem o Poder do Rosário. Eu vou deixar aqui um pouquinho em cima da palavra do Senhor. O Poder do Rosário, do Padre Alessandro Alessio. Muito querido, conheço o Padre Alessandro, já estive na paróquia dele lá em Franco da Rocha, muitos anos atrás, presidindo a missa. E temos também o livro ali da nossa querida Juana Micaela, A Feminilidade que Deus pensa para você, mulher. A feminilidade que Deus pensa para você. Está aqui um livro específico, né, falando da realidade da mulher, lindo demais também. Não sei se os irmãos estão conseguindo pegar. E temos aqui a nossa xícara, gente. Tem uma xícara de Nossa Senhora de Fátima, com uma oração bem bonita, né, para você também adornar a sua casa aí com a beleza da mulher mais bonita que já existiu nesse mundo, mais perfeita que a Nossa Senhora, né? Aqui também o terço pela libertação da ansiedade. Você compra você pede o terço, né? E vem também o panfleto que te ensina a rezar, né? Vem junto com o livro, Orações pela Libertação da Ansiedade. Tá aqui, tá bonito demais, né? Loja, tudo isso pelo loja.cançãonova.com. E lá você tem também, não sei se é bijuteria que fala, né? Como é que fala? Adornos assim para a mulherada usar, cruzes, essas coisas. Você tem Bíblia, você tem vestuário, tem muita coisa legal. E Cleuber, eu fiquei sabendo que tem umas cartinhas aí. Pois é, tem umas cartas aqui. Então, são duas cartas. Duvido você ler e tocar ao mesmo tempo e falar. Ah, padre. Vou tentar. Será que ele consegue, João Pedro? O que você acha? O Cleuber é ninja, né? Eu vou tentar. Eu tenho convivido com ele nas lives da Quaresma. Eu convivi muito com o Cleuber toda noite. A gente ia comer esfirra, foi muito legal. Depois da live, tá, gente? Depois. Antes a gente ficava lá do Diante do Santíssimo e depois a gente ia comer esfirra. Eu vi que esse menino é ninja, viu, João Pedro? Ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Então vai lá, desafio lançado. A primeira carta que tem aqui é do Tiago Costa Nunes. Ele agradece o programa, fala que é muito bom. E ele tem uma sugestão para o programa, que ele queria que tivesse um programa sobre esperança, outro programa falando sobre rancor e outro programa falando sobre perdão. Olha que legal. Obrigado, Tiago Costa, né? Tiago Costa, ele é de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Essa moda pode pegar, viu, gente? Podem mandar
sugestões. Quando você vê o vídeo também, no meu canal, no canal da Canção Nova, você pode digitar lá nos comentários, tá? Sugestões de temas, pode mandar para nós por carta. Isso ajuda, né? Ajuda a gente a responder, né, Cleber? O que eles estão vivendo. Às vezes a gente acha que o que a gente está falando é relevante, mas existem outros temas mais relevantes que tocam o coração, a vida das pessoas. Tem mais uma? Tem. Vamos lá. Da Marisete Alves, de Arapiraca, Alagoas. Povo querido do Alagoas, gosto muito. Padre Adriano, estou escrevendo essa carta porque eu estava sentindo uma dor muito forte no meu seio direito. Já estava com 2 meses que estava sofrendo muito. Eu não aguentava mais fazer. Não aguentava mais. Aí eu fiz um exame na terça-feira e estava desesperada, falando sozinha o que eu iria fazer com essa dor. Aí foi nesse dia que eu estava assistindo o programa Para Ser Feliz, que o Senhor revelou que tinha uma mulher desesperada com a dor muito forte no seio direito, e essa pessoa, padre, era eu. E o Senhor disse que Deus estava curando, e eu tomei posse no mesmo instante. E a partir desse dia não senti mais dor, graças a Deus, e fui curada, e a graça foi alcançada. Graças ao Senhor, o Senhor é uma bênção de Deus. Que maravilha, louvado seja Deus, que testemunho bonito, né? Isso é muito bom, mande esses testemunhos mesmo, porque em primeiro lugar, incentiva, né, Cleuber, a fé das pessoas, o testemunho, ele alavanca a fé, né? Sim. E também até para nós que somos ministros de oração, de cura, às vezes você também vive a luta da fé ali, você pode titubear, mas será que isso que Deus está me revelando é verdade? Será que eu estou entendendo certo? Esse tipo de coisa também fortalece o ministro de cura. Claro, toda a glória a Deus, mas que faz a gente entender que de fato é por aí, o Espírito está soprando, né? Isso. Então a gente se abre também aos dons carismáticos com mais exatidão. Muito bom, só essas duas hoje, né? Só. E o testemunho arrasta, né? Claro, sempre. Então, testemunhe, mande para nós, muito importante. E ó, não falei, João? Esse menino, eu vou dizer para você, o único defeito é o time que ele escolheu. Ah, verdade. Mas nem tudo é perfeito, né? Não vou nem falar, não vou nem abrir essa janela, porque esse ano eu tô meio machucado com esse negócio de futebol. Inclusive, eu pude conhecer várias pessoas que elas participavam de igreja e falavam que escutavam tudo ali, o pessoal falar, o padre falar, só que assim, nunca foi tocada. E a partir do momento que a pessoa deu o testemunho, aquilo entrou tão forte na vida dela que ela conseguiu fazer uma reviravolta, assim, virar a página. Nossa, tá vendo? Ele é focado aqui, eu já tô falando de time, valeu, obrigado. Obrigado, é o cansaço. Muito bom, mas é verdade, o testemunho arrasta e mande mesmo, que é muito importante para nós. Então, ó, Cleuber, filho, você que está em casa também, nós vamos agora ler as mensagens. Eu quero pedir, você consegue enxergar lá? Consigo. Então, esse menino, ele tem que ser promovido, TV Canção Nova, ó. Opa. Diretores, promove o menino. Eu só não vou ficar na sua frente, claro. Tá bom. Você lê para nós? Leio. Padre, boa noite. Tive um AVC aos 43 anos. Hoje estou com 45 anos e quase sem sequelas. Depois de quase morrer, acordei para a vida. Sempre frequentei a igreja católica, mas agora com uma outra visão. Como crescer na fé? Ângelo André, de Serra, Espírito Santo. Olha que bonito, né? Às vezes, você que está aqui, você que está em casa, Deus permite, né? Situações, que a gente viva situações, né? Deus permite que a gente enfrente provações. É uma cruz, tem um AVC aos 43 anos, né? A minha idade quase, vou fazer 43 daqui a pouco tempo. E a gente se considera novo, e a gente é novo, assim, relativamente falando. Tem um AVC que é uma doença séria, né? Um acidente vascular cerebral. Através das cruzes que Deus permite, dos sofrimentos, das perdas, muitas vezes, sabe? Deus vai refinando o nosso caráter, vai robustecendo a musculatura das nossas virtudes, né? Eu gosto dessa metáfora, dessa analogia, melhor dizendo. Então, tudo que você passou, eu já percebi que te acrescentou uma coisa. Fez você ter uma visão menos materialista da vida. Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira pensando só na matéria, né? Eu tenho que juntar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar, eu tenho que ter uma casa na praia. Você quase morreu, você já está querendo crescer na fé. Com certeza você está trabalhando, você está lutando para ter as suas coisas, mas você está entendendo, não é só isso aqui. Eu preciso crescer na fé, eu preciso me preparar, né? Para algo mais, para algo diferente. Deus tem mais para mim. Então, parabéns. E como crescer na fé? Eu fiz aqui o elogio, agora quero te dar um caminho direto. Para crescer na fé, filho, a gente precisa de vida de oração, né? Vida de oração não são momentos de oração, tá?
vida de oração quer dizer vida de oração, né? Então, para crescer na fé, você precisa ter vida de oração. Para crescer na fé, sabe, você precisa ter intimidade com Deus. Ninguém cresce na fé sem intimidade com Deus. Para crescer na fé, você precisa também alimentar a sua dimensão afetiva, né? Emocional, com um relacionamento diário com Deus, sim. Mas também você precisa alimentar o seu intelecto. O que eu quero dizer? Ler o catecismo, ler a vida dos santos, estudar sistematicamente a fé, deixar a fé cair no teu coração, também do ponto de vista intelectual, porque a fé também é um esforço da razão, sabe? A gente precisa entender isso. Isso é muito importante. Olha lá, olha só, vou ler então mais uma mensagem que chegou aqui, Cleuber, da Cristine, que é veterinária, está até escrito, Cristine Medicina Veterinária. Padre, fiz a quaresma contigo, rezando diante do Santíssimo. Muitas graças eu alcancei, tenho que testemunhar. Então escreve, criatura, o testemunho aqui que eu quero ler. Erivaneide Cândido, dizendo, Padre, venho aqui pedir oração pelo meu cunhado Quinho. Peço que o Senhor reze por ele. Claro, querida. Também a Camila, dizendo assim, Padre, quero dar um testemunho que alcançamos através dos vídeos das suas homilias diárias no teu canal no YouTube. Comecei ouvindo sozinha no café da manhã, e hoje o meu esposo, que não ouvia, né, não gostava, não perde um café da manhã comigo. Assistimos todos os dias juntos e começamos a rezar juntos. Hoje a nossa família é outra. Já vejo nossa família restaurada. Olha que coisa linda, viu? Obrigado, amada, por esse testemunho. Temos mais mensagem aqui? Você consegue ler para nós? Não estou na sua frente não, né? Não. Beleza. Boa noite, Padre, tudo bem? Ultimamente ando muito triste. Estou com medo de que seja novamente depressão. Preciso de uma palavra amiga porque tenho vontade de sumir. Me ajuda. A pessoa não se identificou. Muita gente está vivendo isso. Você sabe? Eu sempre indico nos meus livros o Como Controlar e Vencer a Ansiedade, também a Libertação da Mente Ansiosa, né? Que quando a gente se percebe num processo de depressão ou caminho para a depressão, num processo de pânico ou ansiedade, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, ou melhor, a primeira atitude, o primeiro passo, é aquilo que nós chamamos tecnicamente de autodiagnóstico, né? Claro, não estou falando que você é um psiquiatra e tem que se diagnosticar como um psiquiatra ou um médico, um terapeuta faria. Estou falando da observação prática. Você tem que se perguntar, por que eu estou assim? O que na minha vida me levou a esse estado? Porque tudo bem, existem disfunções químico-neurais, fisiológicas, doenças, a tireoide desregulada que pode ocasionar isso, existe. Mas na grande maioria das vezes isso tem a ver com coisas na nossa vida, com o nosso ritmo de vida, com coisas fora do lugar, sabe? Então, por exemplo, antes de falar o então, deixa eu dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa há muito tempo, que eu conheço de longa data. Pensa numa mulher forte, casou novinha, ela já assumiu a família. O marido era uma pessoa que tinha posses e tal, mas muito descabeçado, o irmão muito descabeçado, sabe essas pessoas de beber, o sogro muito descabeçado, de arranjar confusão, andar armado. E essa menina nova assumiu a família, começou a cuidar do sogro, começou a colocar o marido e o cunhado na linha, começou a cuidar dos negócios da família, administrar, tudo prosperou. Aí o sogro ficou doente, ela cuidou, a sogra ficou doente, morreu, ela cuidou. Aí cuidou de todo mundo, aí a mãe ficou desempregada, ela cuidou, o irmão ela cuidou. Começou essa vida com 21 anos. Quando ela chegou perto dos 40, na verdade 40 anos, ela estourou uma depressão. Mas essa depressão dela é a depressão de quem deu tudo, né? É a depressão orgânica, é a depressão do burnout, né? A pessoa que é o esgotamento, né? Pelo trabalho, pelas atividades. Por isso que eu sempre digo, cuidado, tem gente que nasceu achando que é Jesus, né? Vai salvar o mundo. Você não vai salvar o mundo, né? Tenha humildade para reconhecer os seus limites. Mas enfim, esse é outro assunto. Então essa moça, ela chegou nessa depressão. E eu atendi e fui dizendo, olha filha,
você cuidou de todo mundo, né? Não estou te condenando, talvez precisava de ter alguém ali fazendo aquilo, senão o teu casamento tinha acabado, suas filhas não tinham sido criadas, seu marido tinha falido e vocês estavam na miséria, talvez você nem tivesse mais família, então foi necessário. Mas agora é hora de se cuidar, né? Então é a depressão que chegou. O Padre Jonas, ele teve uma depressão antes de falecer, e eu tenho muita consciência que também é fruto da vida que ele teve. Começando a comunidade, gente, o Padre Jonas não podia se dar o luxo de descansar demais, né? Às vezes se fazia uma televisão, até hoje, né? O que outra emissora secular faz com 300 funcionários, nós fazemos com 40. Porque nós não temos tanto recurso, nós vivemos da providência, nós não temos propagandas. Então o Padre Jonas, ele se gastou, só que uma hora veio a conta. Mas foi um sacrifício que ele fez por amor também, não foi só uma coisa kamikaze, quero me matar, não, precisou. Mas chegou um momento que ele começou a se cuidar. Então, em primeiro lugar, entenda de onde vem o que você está vivendo. É decepção, é sentimento de inutilidade, é orgânico, né? É um estresse, porque você deu, não tem mais que dar. São mágoas no teu coração. É um sentimento de não ser amado, de não ter realizado o estado de vida. É uma inveja frustrada. O que está por trás disso? Detecte e tente trabalhar na raiz dessa realidade. Tente mudar essa realidade, né? Se você puder, a partir da raiz, tá bom? Olha, vamos lá então. Temos mais mensagens aqui. Padre, a Laís Pandolfi. Ano passado eu estava passando por um processo de cura do câncer. Estava muito aflita e insegura. E hoje estou em remissão, agradecendo a Deus e vivendo todos os propósitos de Deus. Naquela época o Senhor direcionou a palavra específica e disse meu nome, Laís. E eu entendi que era Deus te usando para falar comigo naquela situação de dor que eu vivia no câncer. Você me orientava a não desistir, Padre. E hoje eu retornei minha profissão. Estou muito bem realizada. Que Deus te conserve com esse dom, sendo um instrumento. Louvado seja Deus, filha. Tudo isso nos faz dar glória a Deus, né? Louvado seja Deus por tanto bem que Ele faz, como Ele usa a Canção Nova, como Ele usa os missionários, né? Esse era o sonho do Padre Jonas. É isso. Mais mensagens via WhatsApp, o Cleuber vai ler para nós. Eu estou aqui no Instagram também. Vira e mexe chegando mensagem aqui para nós também. Oi, Padre, boa noite. Minha sogra pede muito favor. Já está virando uma obrigação e meu esposo não sabe dizer não. Me oriente. A pessoa não se identificou. Pior coisa na vida humana é alguém que não sabe dizer não, tá? Eu digo para você, quer se matar, se torne alguém que não sabe dizer não. Quer se matar, se torne alguém que quer agradar a todo mundo. Porque tem muita gente que é falsa, que quer usar você. Não estou falando que seja o caso da mãe, né, pedindo para o filho. Claro, também vou mudando agora a reflexão, a gente tem que saber dizer não, se posicionar. Mas também, filha, analise. A sua sogra está sendo aproveitadora, ou ela tem uma doença, ou ela não tem quem cuide dela? Tem essas duas coisas que você tem que ponderar. Não, Padre, ela tem outros filhos, ela consegue andar, ela dirige, ela tem carro, ela tem dinheiro, ela quer mesmo manipular o meu marido. Aí você vai ter que conversar com ele, rezar, pedir a Deus sabedoria, dizer o que você sente quando isso acontece, que ele está negligenciando a família dele, que a Bíblia diz que o homem e a mulher deixarão, pai e mãe, deixarão para se tornar uma só carne. Você vai orientá-lo e continuar lutando. Mas, se a tua sogra está doente, se a tua sogra precisa de ajuda, se ela tem um processo de demência, uma doença degenerativa, você tem que ter caridade, né, filha? Porque quando você casou com seu marido, você casou também com a mãe dele, metaforicamente falando, com a história dele, com a família dele. Não empiricamente falando, mas vem no pacote. Imagina, você pode não gostar da sua sogra, só que a sua sogra é a mãe do seu marido. Lembro quando a gente era criança, queria insultar alguém, né? As crianças, brincando, né? Naquela época a gente ficava mais na rua, a gente era menos Nutella, né? Chutava a bola de inteiro na rua, xingava um ao outro, brincava. Era década de 90, né? 80. Né? Arrancava o dedão do... Queria, justamente, chutando... Nossa, nem gosto de lembrar, eu fiz isso muitas vezes. Mas a gente, quando queria mexer com o outro mesmo, era xingar a mãe, né? Aí a briga começava. Para dizer, é uma metáfora, claro, eu lembrando desse momento, mas para dizer que ninguém gosta quando você ofende a sua mãe, né? Você não vai gostar se o teu marido ofender a sua mãe. Então você tem que ter esse equilíbrio, sabe? Será que está sendo demais ou será que eu preciso também ser caridosa?
E existe ali, né, às vezes uma rixa, são duas mulheres, né, duas mulheres adultas, concorrendo, desculpa a metáfora, né, a analogia, duas fêmeas concorrendo pelo mesmo macho, usando a metáfora fisiológica, né, natural, né, digamos. Mas esse macho, digamos, esse homem, ele é teu marido, mas também é filho dela. Então tem que ter equilíbrio. E se for demais, você vai falar, olha filho, você tem que saber dizer não, está prejudicando o nosso matrimônio. Isso é importante. Você que casou, depois que você casa, sua mulher, marido, seu esposo, tem que vir em primeiro lugar depois de Deus, né? E claro, se o teu pai e tua mãe precisa, a Bíblia diz, honrar pai e mãe, você vai estar junto. Mas você não vai casar com a sua mãe, no sentido de que deixar a sua esposa, né? Sua esposa vai compreender, mas também você vai tentar comparecer como esposo, fazendo a sua parte, né? Dentro do que é possível, tá bom? Muita gente aqui conosco, as mensagens não param de chegar. Quanto tempo nós temos, produtor? O produtor está verificando. Um abraço a Susan Souza, dizendo, padre, peço oração por mim. Minha mãe faleceu e me enviaram o horário todo errado. Eu acabei não conseguindo ir ao velório, ao enterro, e fiquei com esse sentimento ruim. Nossa filha, meus sentimentos, mesmo que triste, né? Além da mãe falecer, não poder estar no velório. Filha, eu gosto muito de pensar, né? Eu escrevi isso no meu livro, Construindo a Felicidade, que a realidade é realmente real, né? Eu gosto de usar esse pleonasmo, né? Desculpa, essa redundância, né? Proposital. Porque, filho, o que aconteceu, aconteceu. Você não pode mudar mais. Ofereça missas pela alma da sua mãe. Peça ao Espírito Santo, né? Eu gosto muito do poder, acredito muito no poder da cura interior. Peça ao Espírito Santo que venha curar as emoções feridas dentro de você, os afetos machucados, mudar essa sensação traumática, né? E olha, claro, seria ótimo você estar lá, mas não ia mudar o fato da sua mãe ter morrido ou não. Não ia mudar o amor que você tem. Você não ama menos a sua mãe, você não amou menos porque você não esteve lá. Não foi culpa sua, você queria estar no velório, por um imprevisto aí do destino, aconteceu de você não estar. Então fique em paz, né? Reza, claro, pedindo para Deus curar o seu coração, mas não se prende excessivamente nessa realidade não, tá bom? Acho que cabe mais uma mensagem ainda, se eu não me engano, lá no WhatsApp, vou pedir para o Cleuber ler para nós. A pessoa não se identificou, padre. Boa noite, padre, sua bênção. Estou acompanhando o seu programa e gostaria de pedir um conselho. Não consigo definir a minha vida amorosa. Me apaixonei por uma pessoa que não me assume, nem tem tempo para mim e ainda está casada no papel. Me ajude. Meu Deus, o conselho que eu dou para você com toda a sinceridade paterna, deixa de ser besta, né? O que eu posso falar, Cleuber? Com todo carinho, claro. O padre está brincando, às vezes tem que dar uma quebrada, 1 hora falando aqui, né, Cleuber? A gente tem que dar uma quebrada, contar umas piadas de vez em quando, dar uma risada. Mas filha, o cara não te assume. Você se apaixonou por ele, ele é casado no papel, não tem tempo para você, te procura só para aquilo, estou imaginando. De Deus, né? Se valoriza também. Ou chega nele e fala, o que você quer? Quer continuar ou não? Sabe? E sabendo que você está casado, aliás, foi casada só no papel, né? A pessoa. Então não está correndo você não está com alguém casado, né? No sacramento, alguém que recebeu o sacramento. Mas olha, pelo pouco que eu entendi aí, eu acho que essa pessoa está te enrolando. E olha, essa pessoa, a mulher arranja um homem que não é homem o bastante para assumir. Tem 50 anos, 40, age igual um adolescente. Olha, a gente precisa de homem, tá? O mundo precisa de homem, com H. Os caras não assumem a mulher, eu não sei se eu quero casar. Então o que você quer, criatura? Quer ser padre? Não quero. Então morre. Como dizia o padre Léo, né? O padre Léo, brincando, ele é muito engraçado, ele falava, você está ocupando espaço na terra. Você tem que cumprir a sua vocação. Você casa, você se torna padre. Assuma a sua vocação. Deixa de ser um saco de batata, né? Enfim, é isso. Não quero ofender o saco de batata. Muito bom. Tá certo, gente. Então, olha, um abraço aí a todos que participaram. Deus abençoe. Nosso horário já urge, né? O tempo urge. O padre vai dar a bênção. E lembrando, gente, que eu estou lançando clipes do meu DVD todas as terças, 11 da manhã. Tá lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, na playlist dos clipes. Acompanha lá que tá lindo demais, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo